Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Essa é a aula de número 237 de macros e VBA do Excel. Nessa aula você vai aprender como remover os acentos das palavras que estão nas suas células. Nós vamos utilizar dois métodos diferentes. Nessa aula você vai ver o método 1, tradicional, criando um botão para fazer as substituições, e no método 2 nós vamos criar uma função do Excel para fazer isso. Para que você possa replicar os conhecimentos dessa aula, você vai baixar a planilha de gabarito e que eu vou disponibilizar lá no meu site, no www.alessandrotrovato.com.br. Lá no meu site você vai encontrar também cursos com certificado e eu estou produzindo agora um curso de Excel intermediário e um curso de Excel avançado que logo estará disponível para venda. Estou trabalhando também num curso novo sobre rotas e distâncias com o amigo Joviano e com o amigo Bruce. Daqui a pouquinho esse curso também está disponível no mercado para você. Usando aqui a nossa planilha da aula, você vai observar que eu tenho um conjunto de dados e nesse conjunto de dados eu tenho palavras acentuadas como código, como endereço, várias palavras endereço, aqui lápis e régua, e eu gostaria de remover esses acentos. Para fazer isso, nós vamos utilizar aqui a nossa planilha matriz apenas para você ver a técnica. Vou reduzir um pouco o zoom, eu vou remover aqui uma coluna a mais, e agora olhem só, eu vou clicar em remover acentos e instantaneamente você viu que todos os nossos acentos da palavra régua, lápis, endereço desapareceram. Esse é o método 1 que você vai aprender nesta aula de hoje. O método 2 é um pouco diferente. Eu vou inserir aqui uma coluna nova e você vai aprender a fazer uma função chamada remover os acentos e a partir da inserção da sua planilha você vai conseguir remover os acentos usando como se fosse uma função tradicional. Tanto o método 1 quanto o método 2 estará disponível em aulas aqui no meu canal de vídeos no YouTube e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aí embaixo para que esse vídeo tenha relevância. Vamos começar fazendo a codificação. Então no modo design eu vou clicar duas vezes sobre o botão remover acento e nós vamos começar fazendo a declaração das nossas variáveis. Din V com acento vai ser um conjunto, uma string que nós vamos utilizar com todas as palavras acentuadas. Então aqui são as letras acentuadas na verdade. E nós vamos utilizar uma variável v sem acento do tipo string com as letras não acentuadas. Eu aprendi essa técnica com um amigo Derlídio Siqueira do canal Expoente Zero. Din A é um inteiro para a nossa estrutura de repetição. Din V, posição, vai ser a posição em que o nosso acento vai ser encontrado dentro da nossa string. W é uma planilha, então do tipo worksheet. E a variável vrng vai ser do tipo range, que vai representar todas as células com dados da nossa planilha. Como também teremos uma variável chamada vcell, do tipo range, que vai representar cada uma das células do meu conjunto de dados durante o ciclo de repetição. Vamos começar mapeando a nossa variável w, que é igual a sheets, método 1, vamos copiar aqui o nome, que é mais fácil. Pronto, assim não há erros. E na segunda variável aqui, na vrng, ela vai ser igual a w.usedRange, ou todas as células em uso da minha planilha W. Mapeado esse processo, nós vamos primeiro criar aqui a nossa string de todas as letras com acento que eu quero trocar. Aqui, por exemplo, você colocaria acento agudo e o A maiúsculo, acento crase e o A maiúsculo, a trema e o A. Então você vai fazer o tio e o A, todos os caracteres acentuados que você conhece. Eu poderia colocar aqui um C cedilha, também colocar a letra E com a crase e assim por diante. Para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a string que já está pronta aqui na minha planilha que eu criei antes dessa aula, para que você possa também depois copiá-la. E aqui existem todos os caracteres acentuados, desde o C cedilha até o trema e outras informações fora do nosso padrão. As letras maiúsculas e as letras minúsculas, dependendo, elas têm também aí variação no seu código ASCII.
E aqui a nossa variável v sem acento vai ser uma string exatamente igual à de cima, só que sem os acentos. Justamente eles devem estar na mesma posição. Então se você colocou na posição 7 um C cedilha, na posição 7 tem que ter a letra C. E isso para toda a sua string. Uma dica, se você quiser substituir o hífen, por exemplo, coloque o hífen em cima, e se você quiser substituir por nada, deixe um espaço. E assim você pode criar uma chave de substituição muito simples e muito rápida. Com essas duas chaves prontas, nós vamos desligar a nossa tela, application.screenUpdating igual a false, e nós já vamos ativar também com o true no final para não esquecermos. Está pronta a inicialização das nossas variáveis, nós vamos começar com o for each, que é a nossa estrutura de repetição, onde nós vamos percorrer cada célula no nosso conjunto de células. Se você se recorda, a instrução for each, ela permite a você navegar por objetos e nesse caso nós vamos mapear a vCell para cada célula da nossa faixa de células. Se você quer aprender a usar a função for each, tem uma aula específica sobre ela aqui no meu canal no YouTube. Agora vamos analisar a nossa necessidade. Aqui na minha planilha eu tenho as palavras com códigos com os acentos. E eu vou percorrer todas as células dessa minha região, todas as células preenchidas com dados. Mas há células com número, e eu não preciso verificar se essa célula tem acento ou não. Números não são acentuados. Nós vamos começar então tratando a nossa rotina fazendo um if. Então, se não is numeric, é a instrução que verifica se o conteúdo de uma célula é numérica. Então eu vou dizer aqui que se a minha célula atual não for um número, lembre-se, aqui é um negativo, eu estou negativando ou invertendo a resposta, aí sim nós vamos fazer a nossa validação e substituição. O primeiro comando que eu vou colocar aqui é vcell.select. Esse comando você deve deixar desativado na execução da sua macro, pois quando ele está ativado sem aqui o comentário, nós vamos percorrer colocando o cursor em cada uma das células dos nossos dados. E isso vai fazer com que o seu processo fique mais lento. Se depois de testar e ver que está tudo certo, comente essa linha para que ele não percorra as células, que ele faça a validação e a marcação dessas células apenas na memória, não selecionando cada uma delas individualmente. Na sequência, vTexto vai ser igual ao conteúdo da minha célula que está com o cursor posicionado. Com base nisso, eu vou percorrer esse texto caractere por caractere. Então, for A é igual a 1, to len de vTexto. Eu vou percorrer cada letra do nome que estiver dentro da minha variável texto e vou utilizar aqui uma técnica para localizar em que posição que está o caractere acentuado. Nós vamos usar a instrução in str, e na instrução in str nós vamos verificar na nossa string com acento, ponto e vírgula, se ele vai encontrar dentro do meu texto a posição do ciclo 1, ou seja, posição 1, tamanho 1, se é acentuado. Como nós vamos fazer esse for várias vezes, então a cada ciclo, se ele encontrar, ele vai trocar aqui o número de 1 até, por exemplo, a palavra código tem 6 posições. A primeira posição aqui vai retornar a letra C. A letra C é acentuada? Não. Então a posição vai retornar 0. Quando ele estiver no segundo ciclo do for e a letra for o O de código, ele vai retornar que a posição desse número é 2. E retornando uma posição, ele vai fazer a minha substituição. Então, se a posição é maior que 0, então nós vamos fazer a substituição. vTexto vai ser igual a replace de vTexto, do nosso próprio texto, vírgula. Primeiro argumento, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar mid, v com acento. Eu quero encontrar aqui na minha string de acentos aonde está aquele caractere que eu mapeei na posição, na variável vPosição. E vou pegar esse caractere apenas uma posição. Na sequência, ele vai replace. O terceiro argumento da função replace é justamente isso, o que ele vai substituir. Então nós vamos pegar aqui a nossa string v sem acento e vamos substituir pela mesma posição um caractere. Está pronto.
Essa é a instrução que faz a separação dos textos ou a substituição dos caracteres acentuados. Para concluir, eu preciso colocar aqui um comando para que ele faça na minha célula o valor da vtexto que foi substituída. Então ele vai pegar aqui no começo o meu texto com acento e no final ele vai colocar o texto sem o acento. Por último, eu posso dar uma mensagem para o usuário. Depois que ele fez todo esse processo, nós vamos ativar a tela. Eu vou rodar aqui um do events para liberar o sistema operacional para fazer uma atualização. E MSGBox, processo concluído. Se você quiser colocar aqui um contador, você pode ver quantas vezes ele entrou aqui dentro para fazer o replace e por aí vai. Você pode melhorar a sua planilha do jeito que quiser. 7W igual a nothing, 7VCell igual a nothing, e 7VRNG igual a nothing para matar os 3 objetos que nós manipulamos na nossa planilha. O processo está concluído, então nós vamos depurar o código para ver se está tudo certo, depurar, compilar. Veja que a variável não foi definida. Eu preciso dizer então aqui que a minha variável vtexto vai ser do tipo string. Vamos depurar novamente. A variável posição também não foi definida. Então, vamos... aqui vPosição, eu digitei errado. Então, vPosição. Por isso que é bom usar o option explicit, pois posso ver o código antes de executar. Antes de executar isto aqui, para evitar qualquer surpresa, vou salvar como gabarito, para que você possa posteriormente, vai demorar um pouco para eu colocar essa aula lá, para você poder baixar, pois nós vamos ainda ver o método 2 na semana que vem. Vamos depurar o nosso código, vou puxar a janela um pouco para o lado, e nós vamos acompanhar a execução com a seleção da nossa célula. F8, W, vamos mapear a nossa célula. Se nós entrarmos aqui na nossa janela de verificação imediata, pressionando Ctrl G, ele exibe essa janela. Então, se eu pedir aqui para ele mostrar vrng.address, nós vamos visualizar que os endereços ou as células preenchidas vão de A1 até J193. Mapeei a minha variável acentuada e a minha variável sem acento. Desliguei a tela e para cada célula na minha faixa de valores. Veja que ele vai verificar se é numérico. Não é numérico, então ele vai selecionar a célula. Perceba que o meu cursor veio para a célula 1. E a minha variável texto agora chama-se código. Para A igual a 1, to, e o len de texto é 6 caracteres. Primeira letra, nós vamos validar aqui a letra C. A letra C tem acento? O retorno foi 0, então não tem. Posição não é 0, ele vai para o próximo ciclo do for next. Agora ele vai pesquisar a posição número 2, que é a letra O. Ele encontrou, veja só, a letra O está na posição 17 da nossa variável com acento. E por quê? Ele encontrou uma equivalência à letra O lá na nossa string com acento. Se a posição é maior do que 0, replace. Veja aqui o nosso código aqui. Ele ainda não fez o replace na célula, mas se nós olharmos a variável, veja que ela já está sem acento. E assim, ele vai fazer letra a letra. Quando viermos aqui nesta linha, vou pressionar Ctrl F8, você vai ver que ao dar um F8, o nosso acento sumiu. E agora eu posso dar um F5 e ver a minha rotina completamente ser executada, onde todos os acentos da minha planilha foram removidos. Como eu deixei o backup de dados, você vai poder clicar em backup de dados, pressionar Ctrl asterisco, copiar tudo e no método 1 colar por cima para os acentos voltarem. Assim fica mais fácil de você poder acompanhar e fazer qualquer ajuste necessário que você queira na sua rotina. Perceba então que é muito fácil você utilizar aí recursos simples do VBA para fazer a substituição em massa de textos. Ali nós temos mais de 2.000 células. Se nós multiplicarmos o número de linhas por colunas, você vai ter um número considerável de substituições que foram feitas. Implemente um contador e verifique quantas vezes que foi contado, aí foi substituído um caractere dentro da sua rotina. Você vai se espantar quantas mudanças você pode fazer de uma forma muito rápida. Espero que tenha gostado dessa aula. Não esqueça, curta, compartilhe com seus amigos e deixe aqui os seus comentários. Derlide, obrigado por ter ensinado a técnica, isso você me ensinou na época que nós trabalhávamos juntos. Hoje reproduzi isso numa aula fantástica para o pessoal aqui do canal. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.